Opa, salve galera! Hoje estou trazendo a Season 1 de Tower of God, e se esse vídeo bater 1k de like eu trago a parte 2 dessa obra, e eu vou saber se vocês estão gostando. Deixa o like e comenta para ajudar no engajamento e se puder se inscreva no canal para podermos atingir 5k de inscritos. Em uma caverna escura, duas pessoas são vistas correndo, uma garota de cabelos loiros e um menino de cabelos pretos. O garoto aparentemente está correndo atrás da menina. Ao alcançá-la, ele a derruba no chão e pergunta para onde ela está indo. A menina chama o garoto de Baum e responde que está indo escalar a torre. Ela explica que se conseguir escalar a torre, poderá sair e ver um céu azul durante o dia e um céu estrelado durante a noite. Por isso, ela está determinada a subir, pois não aguenta mais viver no mundo escuro em que estão atualmente. Ela pede desculpas a Baum e pede para que ele a esqueça, para que ela possa renascer. Nesse momento, um portal se abre ao redor deles e a garota é lentamente sugada para dentro dele. Baum fica abismado ao presenciar aquilo e grita, pedindo para ela não ir, chamando-a de Raquel. Baum declara que, se ela for subir a torre, ele a seguirá até a morte. O portão da torre se fecha naquele momento. Baum então acorda em um local diferente do que estava antes, e ao olhar ao redor, vê-se em um lugar iluminado de forma bastante bonita. Uma voz é ouvida, dizendo que faz muito tempo desde que ele recebeu uma visita. Baum grita, perguntando quem está falando, e a voz garante a ele que não fará mal algum. Um coelho aparece segurando um cajado e diz que faz muito tempo desde que alguém abriu a porta e entrou. Ele dá as boas-vindas a Baum por ter entrado na torre. O coelho se apresenta como Eadon, o guardião do andar inferior da torre, e pergunta o nome de Baum. Baum responde que foi nomeado como 25º Baum desde o seu nascimento. Eadon pergunta por que ele entrou na torre, e Baum explica que seguiu uma garota até lá. Ele pergunta a Eadon se ele viu uma garota loira passar por ali. Eadon fica pensativo ao ouvir essas palavras, enquanto Baum fica agitado pedindo para que ele conte o que sabe, pois ele precisa encontrá-la. Eadon então diz que a resposta está sempre no topo da torre, e isso é a única coisa que ele pode dizer. Se Baum deseja obter respostas, riqueza, glória ou poder absoluto, ele deve seguir em direção ao topo. Eadon menciona que escalar a torre é uma jornada longa, perigosa e difícil. No entanto, Baum declara que, se puder encontrar Raquel, não se importará com os perigos. Eadon, ao ouvir isso, reconhece a firmeza da decisão de Baum e propõe um teste para ver se ele possui o necessário para escalar a torre. Ele explica que em cada andar há um teste determinado pelos guardiões e que a dificuldade aumenta a cada nível. Para avançar ao próximo andar, Baum precisa passar no teste feito pelo guardião daquele nível. Eadon toca com seu bastão em uma parede, e uma gaiola gigante com um monstro marinho dentro é revelada. Eadon explica que o teste de Baum é chamado de A Bola e diz que é um teste muito simples. No centro da gaiola há uma bola preta do tamanho de uma pessoa. Se uma força externa poderosa for aplicada à bola, ela irá estourar. O objetivo do teste é para Baum entrar na jaula de aço, derrotar ou evitar o monstro e, em seguida, aplicar a força na bola para fazê-la estourar. Se ele conseguir fazer isso, Baum passará no teste. Baum pergunta se o monstro a que ele se refere é aquele gigante dentro da jaula. Eadon confirma e diz que o nome dele é Enguia de Aço Branco. É um monstro que vive nas águas sangrentas da torre. Eadon menciona que a Enguia está bem calma, mas, como é época de acasalamento, ela não come há um mês, por isso, tornou-se violenta. Eadon pergunta se Baum está com medo do monstro e afirma que é um problema se ele tem medo de um peixe como aquele, pois, se não passar no teste, não poderá avançar para o próximo nível e nunca mais encontrará a garota que está procurando. Ele complementa dizendo que uma garota sozinha na torre é bastante preocupante, pois ela pode ter se tornado comida para o peixe ou ter sido sequestrada por pessoas mais. Eadon então pede para Baum pensar de maneira lógica, dizendo que é quase impossível para ele estourar a bola, e que tentar é apenas suicídio. Em vez de tentar o teste, Baum deveria esquecer a garota e viver uma vida tranquila. No entanto, Baum já estava a caminho da jaula para começar o teste. Ao ver isso,
Eadon dá uma risada sinistra e dá as sinceras boas-vindas a Baon para a torre. Em um local desconhecido, um homem está gritando o nome de uma mulher, chamando-a de senhorita Yuri, perguntando o que ela vai fazer indo no nível mais baixo. Yuri diz que um irregular entrou no primeiro nível e abriu a porta sozinho. O homem fica chocado ao ouvir aquilo e pergunta se é verdade. Yuri confirma e diz que realmente apareceu alguém que abriu a porta. Ela chama o homem de Evan e diz que aquilo é um grande evento, por isso está indo para o andar mais baixo, porque provavelmente o irregular deve estar no primeiro andar com o Eadon, e devem estar começando o teste. Evan pergunta se ela está indo para assistir, já que é muito perigoso descer para os primeiros níveis, e Yuri fala que é claro que está indo para assistir e sai correndo entre as inúmeras escadas. Yuri ao chegar no primeiro andar chama Evan e diz para ele olhar para baixo, pois o irregular e Eadon estavam lá mesmo. Evan, ao se aproximar e olhar para Baon, diz que à primeira vista ele parece normal. Yuri fala que pensou que iria aparecer um monstro como Urek, mas foi decepcionante, e pergunta a Evan, que é um guia, como ele avaliaria aquele irregular. Evan fala que ele parece ágil, mas com um pequeno porte físico, não parecendo que é mestiço de alguma raça especial, e a sensação de força que ele pode sentir nos irregulares que passaram por ali não está presente nele, e conclui que Baon é um ser humano completamente normal. Yuri fica confusa, pois todos os irregulares são como Urek e têm raios saindo pelo meio de suas pernas. Yuri fica desinteressada, pois esperava alguém forte, e Evan fala que aquilo é estranho, já que seja o Fantaminum ou o Urek, todos os irregulares eram muito fortes, mas no caso de Baon, ele talvez não consiga passar do teste, e Yuri confirma falando que um humano normal não consegue passar mesmo. Evan, ao olhar para o teste, vê a enguia de aço e diz que aquilo era um exagero, pois algo tão grande daquele jeito só aparece nos andares 20, e se pergunta se Eadon está querendo fazer o irregular desistir. Yuri fala que para Eadon, um irregular não é muito bem-vindo na torre, e diz que ele só vai assustá-lo e fazê-lo desistir, mas se Baon vai fazer o teste ou não, é com ele, porém se ele for fazer, ele simplesmente irá morrer. Yuri se pergunta se deve ajudar um irregular, já que ela está curiosa sobre Baon, já que todos os irregulares trouxeram caos para dentro da torre. Evan fica agitado falando para ela não ajudá-lo, pois se o rei descobrir, será a morte deles, então ele esquece esses pensamentos, pois acha que Baon não irá fazer o teste. Mas naquele momento, Baon começa a correr para dentro da jaula, e Evan começa a ficar enlouquecido se perguntando o que Baon estava fazendo. Então, Yuri começa a ficar alegre e diz que ele não decepcionou suas expectativas. Yuri então manda Evan esperar naquele local que já volta. Yuri dá um salto para o andar onde estava Eadon e Baon e cai com os pés em cima de Baon e dá um mortal para trás, fazendo com que Baon caia no chão. Yuri chama Baon de novato e grita perguntando se ele quer morrer logo após entrar na torre. Baon, ao ver aquela mulher, se pergunta quem era ela e o que ela está dizendo, pois não entendia nada. Yuri, ao perceber que Baon não estava entendendo ela, pergunta a Eadon se ele não deu um pocket para ele, e Eadon fala que agora que ela mencionou isso, diz que esqueceu. Yuri não fica convencida, já que Eadon era um dos veteranos mais experientes da torre, e chama Evan lá em cima para ele descer. Eadon, ao vê-lo, pergunta a Evan se foi ele que guiou o Yuri até o andar mais baixo, e Evan cumprimenta Eadon e diz que parece que ele está indo bem. Yuri manda Evan parar de falar besteira e entregar o pocket para Baon. Evan pega em sua mochila uma espécie de objeto redondo e entrega para Baon, mandando ele pegar. Baon, ao ver aquela pessoa entregando aquela esfera, levanta sua mão e toca naquele objeto. Nesse momento, vários símbolos são vistos e são integrados dentro de Baon. Yuri fala com Baon e diz que aquele pocket é de classe extremamente alta e que ele deve ficar agradecido, e pergunta se ele está entendendo o que ela está dizendo. Baon diz que está entendendo eles agora. Evan então se apresenta, dizendo que ele é um guia de classe A e também um ranquear da torre, Evan Edrock. Ele diz que a pessoa que está ao lado dele é Yuri, uma ranquear também, e explica que o item que acabou de dar se chama Pocket, que é um item essencial para escalar a torre, já que possui todas as línguas daquela torre, o que significa que traduz tudo para a pessoa.
Yuri pergunta a Adam por que ele está usando táticas para expulsar Baum da torre, e Adam fala que estava apenas administrando um teste apropriado para aquele indivíduo e que nunca tentou expulsá-lo. Yuri fala que é uma péssima desculpa, já que aquela dificuldade é para o nível 20. E Adam chama-a de princesa Yuri e diz que ela está esquecendo do fato de que Baum é um irregular e que todos os irregulares que entraram possuíram um poder além da imaginação. E que, para um irregular, essa dificuldade é apropriada, porque eles são especiais. Baum, ao ouvir a conversa dos dois, pergunta a eles o que é um irregular sobre o qual estão falando. Yuri explica que chamam de irregulares aqueles que abrem a porta da torre sozinhos, o que significa que a pessoa não foi escolhida para entrar na torre, pois apenas os escolhidos seletos podem entrar na torre. Porém, raramente irregulares como Baum entram na torre por vontade própria, e que desde muito tempo os irregulares trouxeram mudanças e caos para a torre, e todos eles possuíram um poder enorme que se tornou um símbolo de medo dentro daquelas paredes. Yuri então aponta o dedo para Baum e diz para Adam olhar bem para ele, pois ele é completamente diferente de um irregular, pois tem um porte físico pequeno, não tem um talento especial, porém sua aparência tem um potencial no futuro. Yuri complementa falando que até mesmo a avaliação de um guia classe A diz que ele é um ser completamente normal e que ele parece um irregular entre os irregulares. Ela pergunta a Adam se não seria mais razoável diminuir a dificuldade do teste. E Adam fala que entende e vai distorcer um pouco as regras, e diz que a princesa Yuri pode emprestar uma de suas armas a ele, já que ela possui armas que apenas aqueles de alto nível usariam. E se ela emprestar tal arma, seria uma enorme vantagem para Baum. E Adam cita a arma que Yuri ganhou recentemente do rei e diz que se a princesa Yuri emprestar a Black Mart a Baum, deixará passar só desta vez. Yuri fica hesitante, e Adam diz que se ela acha que é muito para ela entregar a arma, ela deve desistir de ver Baum avançar na torre, pois ela parece querer vê-lo subir, mas detesta postar algo que é seu. Yuri fica irritada, pois a Black Mart era uma arma especial dada pelo rei, e Adam fala como se não fosse nada. No entanto, Yuri aceita o acordo de Adam de emprestar uma arma e chama Baum, perguntando o seu nome. Baum diz que é 25º Baum. Yuri então pergunta a Baum se ele quer escalar a torre ou desistir agora. Baum fala que não pode desistir, pois tem alguém que precisa encontrar. Yuri diz que Baum pode morrer antes mesmo de encontrar essa pessoa. Ela invoca seu arsenal de armas, puxa uma espada negra em forma de agulha e entrega para Baum, dizendo que o nome da agulha é Black Mart. Evan grita dizendo que ela não pode emprestar uma arma igual a Black Mart, pois se o rei descobrir, ele irá executá-los. Yuri manda Baum pegar a arma. Se ele quer subir a torre, ele precisa pegar a Black Mart. Baum aceita a arma. Yuri explica que essa arma é de alta classe, feita pelo ferreiro Edward, e é uma das 13 séries mensais. É dito que a própria arma tem vida, por isso ela é capaz de possuir um poder extremo. Yuri atenta a Baum, dizendo que mesmo se ele levar essa arma, é quase improvável que ele passe do teste, pois não depende de quão boa é a arma, e sim de quem a empunha. Baum agradece a Yuri e fala que promete que trará a arma de volta para ela. Em seguida, ele segue para entrar dentro da gaiola de teste. Evan pergunta por que Yuri emprestou a arma àquele irregular e diz se ela acha que ele pode trazer alguma mudança para aquela torre. Yuri responde que não tem expectativas estúpidas, ela apenas se apegou àquele garoto. Baum, ao entrar na gaiola, é recebido com um grito apavorante da enguia de aço. Baum relembra que, em meio à escuridão, Raquel era sua estrela. Ela o ensinou a falar sobre o mundo exterior. Com ela, ele aprendeu sobre o calor humano, e ela se tornou sua razão de viver. Baum sempre esteve na escuridão desde seu nascimento, embora nunca tenha deitado sob os céus estrelados. No momento em que Raquel entrou em meio à sua escuridão, o lugar onde ele se deita se torna um lindo céu estrelado. Baum, ao ouvir o grito da enguia, lembra do que Yuri disse sobre ele poder morrer dentro da gaiola. Mas Baum diz que está tudo bem, porque tem algo que ele teme mais do que a morte: perder Raquel para sempre. Evan fala que eles deixaram Baum fazer o teste por causa de sua determinação, mas o teste parece tão sem esperança para Baum.
Yuri pergunta se o garoto tem alguma chance, e Evan fala que o teste é muito difícil para ele, eles só podem esperar por um milagre. Evan diz que há uma maneira de Baum conseguir passar no teste, existe um método. Há uma diferença esmagadora entre os dois, é claro. Baum pode tentar evitar a luta e passar pela enguia para tentar estourar a bola. Porém, isso é impossível com aquele ambiente denso, já que a enguia é capaz de atingir velocidades extremas, e Baum nunca será capaz de evitá-la. Para ele conseguir passar no teste, Baum não deve correr, ele deve enfrentar a enguia de frente. Claramente, Baum não pode lutar contra a enguia, essa é uma luta que ele não pode vencer. Porém, aquela enguia está faminta, e Baum não é um inimigo, mas sim comida. E, desde que Baum não se comporte de maneira violenta, a enguia pode apenas engolir Baum inteiro sem feri-lo. E esse momento é a chance dele, já que a enguia se torna indefesa por dentro. Baum deve atacar a língua da enguia com a Black Mart, causando um dano suficiente para atordoá-la por um tempo. E enquanto a enguia estiver sentindo dor, Baum precisa passar pelo monstro e estourar a bola. Se ele fizer isso, Baum pode conseguir passar no teste e seguir para o próximo andar. Evan explica que não pode ensinar isso a Baum, pois, não importa a estrada que seja, um guia deve ensinar o caminho apenas àqueles que podem seguir aquele caminho. E Baum não pode seguir este caminho, pois ele irá falhar. Mesmo se fosse outra pessoa, não importa quem seja, ninguém pode seguir esse método, porque uma pessoa capaz de seguir esse método tão louco teria que ter um parafuso a menos. E é por isso que ele não contou a Baum, já que, em vez de ver sua tentativa lamentável de apenas encarar a morte, é melhor deixá-lo correr por ali, até que ele perceba que chegou ao seu limite e seja resgatado por Yuri. Evan olha para o que Baum está fazendo dentro daquela gaiola e fica abismado, pois ele não estava correndo, e sim parado, olhando para a enguia. Evan fica em choque, se perguntando por que dele não estar correndo e se pergunta se ele está paralisado de medo ou se é por vontade própria. Evan então pensa se Baum sabia o método de como passar naquele teste, mas não tinha como Baum saber daquilo. Nesse momento, Baum é devorado pela enguia, e Yuri fica agitada e começa a andar para ir salvar Baum. Evan segura o braço de Yuri e diz que o que Baum está fazendo é a resposta para ele passar no teste. Nessa hora, a enguia dá um grito de dor, e Baum sai de dentro de sua boca. Evan explica a Yuri que a única maneira dele conseguir passar no teste era ficar parado de frente para a enguia, mas para isso era preciso uma extrema coragem, determinação e julgamento. É para isso que servia aquele teste. Yuri pergunta por que ele não tinha dito isso, mesmo sabendo, e Evan fala que, mesmo que tivesse contado, não faria diferença, pois, para uma pessoa normal, pode ser possível pensar em tal método, mas é impossível cumprir essa tarefa, porque coragem e determinação não são algo fácil de se juntar. Coragem e determinação vêm da prática e das afirmações de seus feitos. Evan diz que o que Baum possui não é nenhum dos dois, e sim o medo de perder a pessoa que ele procura, é o que está devorando todos os outros medos, e diz que Baum tem um parafuso a menos. Baum então se aproxima da bola que estava no meio da gaiola e a perfura, mas a bola não estoura. Yuri, ao ver aquilo, grita para Adam, perguntando por que ela não está estourando mesmo sendo perfurada pela Black Mart, e Adam sorri e diz que acha que aquela bola foi muito bem feita. Baum então coloca mais força na Black Mart, mas a bola continuou sem nenhum arranhão. Yuri então grita para Adam se ele está brincando agora e pergunta se Adam nunca teve a intenção de mandar Baum para o próximo andar, pedindo para ele parar com aquele teste. E Adam diz que quando um teste começa é impossível para ele parar, apenas se o indivíduo desistir. Yuri grita para Baum desistir do teste naquele momento, porém Baum continua a bater na bola com todas as suas forças, tentando todos os meios para estourá-la. A enguia então recupera sua consciência, e Yuri diz que não pode mais ficar parada e vai tirá-lo dali sozinha. Evan segura o braço de Yuri mais uma vez e diz que se Baum possui a Black Mart, ele ainda tem alguma chance. Evan grita para Baum e diz para ele falar com a espada, pedindo sua ajuda para que ela comece a ignição. Yuri diz que, mesmo sendo a mestra da Black Mart,
nunca conseguiu dar a ignição dela, e pergunta se Evan acha mesmo que aquela espada vai emprestar seu poder para um novato como Baum. Evan fala que Baum conseguirá e diz que uma vez Yuri falou que a Black Marte parece uma adolescente mimada difícil de se lidar, e dar ignição era fora de cogitação. Conversar com ela era bem difícil, mas se Baum pedir agora, a Black Marte dará ignição, e diz que é uma intuição de uma guia. Baum então pede ajuda a Black Marte, falando para ela ajudá-lo a escalar aquela torre. Nesse momento, uma luz amarela brilhante aparece de dentro da espada, e uma voz é emitida, perguntando por que Baum quer tanto subir a torre. Uma garota com cabelo loiro longo aparece em frente a Baum, e ela pergunta se Baum quer preciosas riquezas, um fruto com poder mágico ou belas mulheres, ou até mesmo mais poder e glória. Qual desses é o motivo de Baum querer subir a torre? Baum responde que quer Raquel, e a garota fica confusa, perguntando que é Raquel, se é o nome de algum tesouro ou o nome da mulher mais bonita da torre. Baum diz que Raquel é sua amiga com quem ele passava seu tempo, e que ela não brilha como uma joia, e nem é a mais bonita. Ela é mimada e faz piadas com ele de vez em quando, mas para Baum, ela é o ser mais precioso. E se ele puder pelo menos encontrá-la, ele não se importa de escalar a torre. A Black Marte diz que Baum é um homem frívolo, mas não odeia homens assim. Então, ela segura Baum pelo rosto e diz que ele faz o tipo dela, e fala que vai ajudá-lo apenas desta vez. Nesse momento, a agulha começa a brilhar e entra no modo de ignição. Baum, ao segurar a espada, sente uma força gigante saindo dela. Yuri fica abismada ao ver aquilo, pois realmente a Black Marte emprestou seu poder a Baum, mesmo ela nunca ter tido a ignição em suas mãos. A Black Marte então aparece abraçando Baum e sorrindo para Yuri. Yuri grita dizendo que ela é sexista e pensava que ela era apenas uma criança, mas ao ver o primeiro garoto bonito, ela começa a flertar com ele. Evan ao lado diz que foi por isso que Yuri nunca conseguiu dar a ignição na Black Marte. A bola então começou a se encher de energia e a crescer. Yuri manda Baum sair dali rapidamente, porém, nesse momento, a bola explode e suga Baum para dentro da explosão. Yuri pergunta a Eadon o que ele fez com a bola, e Eadon diz que apenas realizou o desejo de Baum de ir para o próximo andar. Yuri pergunta o que Eadon estava pensando ao realizar o teste para Baum, e Eadon diz que ele simplesmente testa as pessoas que vêm para a torre, e o teste reflete o valor das coisas que elas querem, e que esse é o dever dos guardiões da torre. Eadon fala para Yuri que ela deve ir atrás de Baum, pois ele está com a Black Marte. Nesse momento, Yuri e Evan vão atrás de Baum e saem daquele andar. Eadon fica sozinho naquele lugar e pergunta para alguém se ela estava observando, e diz que Baum subiu a torre e pergunta o que ela fará agora. Yuri e Evan estavam de volta ao local desconhecido, e Yuri estava brava, pois não sabia como encontrar Baum agora. Ela pergunta a Evan o que ele está pensando, e Evan então fala que na torre há muitas coisas que Baum nunca sentiu ou viu, há belezas e poder além da imaginação que com certeza irão seduzi-lo. E que mesmo depois de testemunhar aquela enguia, ela ainda procura pela garota, e se pergunta se uma determinação forte assim existe. Yuri manda ele parar de tentar ser legal e andar logo para descobrir onde Baum está. Evan diz que ele pode ter ido para o andar de Evanchel, já que quando os irregulares aparecem, eles normalmente vão para o andar de testes, e lá ele será capaz de determinar se o irregular é ou não digno de estar na torre. E provavelmente Adam mandaria Baum para o andar de Evanchel. Yuri então fala para Evan comandar o caminho, pois eles vão entrar lá e tirar Baum daquele local junto com a Black Marte. Evan fala para ela que aquele andar é restrito, e Yuri fala que não o liga, pois tem um guia de classe A acompanhando-a. Baum lembra do seu passado com Raquel, onde ele pergunta a ela o que é lutar. Raquel responde que é bater e trocar palavras negativas com alguém devido ao ódio. Baum fala que entende isso, mas não entende o motivo das pessoas precisarem lutar, por que elas se odeiam ou por que precisam se agredir e xingar umas às outras. Ele diz que está há muito tempo com Raquel, mas nunca a odiou. Raquel então pergunta a Baum o que ele faria se alguém a agredisse ou maltratasse. Baum responde que ficaria furioso e lutaria com a pessoa.
Raquel diz que lutar é esse sentimento. Em um local ao ar livre, Baum é acordado por um objeto que transmitia uma voz em alto volume. A voz dá as boas-vindas aos membros regulares que entraram na torre e diz que aquele local é o segundo andar, o andar de Evanchel. Baum fica confuso, perguntando-se se ainda está dentro da torre, pois estava muito brilhante. A voz continua falando que aquele andar de Evanchel também é chamado de andar do teste, porque é o nível onde eles são julgados se são dignos de escalar a torre. Em seguida, a voz diz que vai começar um teste simples agora e vai explicar as regras. No momento, há 400 regulares naquele local, e tudo o que eles têm que fazer é reduzir esse número para 200. O método pode ser qualquer um, e assim que o número de regulares chegar a 200, o teste acaba. A voz deseja boa sorte a todos e diz que o teste começou. Baum então diz que está sentindo uma sensação ruim vinda daquela área. Nesse momento, ele ouve um grito de dor de uma pessoa e sente o cheiro de sangue pelo ar. A grama na frente dele se mexe, e Baum começa a correr. Uma espécie de raça diferente aparece atrás de Baum, segurando uma espada grande. Aquele humanoide grita para Baum parar ali mesmo, dizendo que correr é inútil, e lança um ataque contra Baum, que desvia com dificuldade para o lado e começa a correr novamente. Ao olhar para aquele humanoide mais uma vez, Baum vê que ele foi atingido por uma flecha disparada por uma mulher em cima de uma rocha nas proximidades. No mesmo momento em que a mulher se preparava para lançar outro ataque nele, ela é atingida por um tiro de sniper vindo de longe. Baum, naquele momento, estava ansioso, pois para chegar ao próximo nível ele teria que ser um dos 200 sobreviventes, e a única maneira seria lutando. Ao continuar andando, Baum encontra outra raça diferente, um monstro gigante humanoide com 5 olhos. Baum se prepara para a batalha. Em outro local, é visto um garoto com cabelo azul enfrentando uma espécie de monstro vermelho com 4 braços. O garoto de cabelo azul pergunta àquele monstro por que ele está tentando matá-lo, mesmo sem nunca ter feito mal a ele. O humanoide responde que os únicos sobreviventes após toda a matança vencem, e que essa é a regra do teste. Ele então ataca o garoto com suas espadas, mas o garoto se defende com uma mala que está segurando. O monstro fica abismado com a força do garoto e se pergunta que tipo de mala era aquela. O garoto explica que, ao ouvir as regras do teste, ele pensou que alguém iria matar os outros 200 e passar no teste. Por outro lado, ele planeja persuadir os outros 200 a se tornarem seus companheiros. O garoto puxa uma faca de sua bolsa e ataca o monstro, derrotando-o. O garoto sai daquele local e se pergunta se não há ninguém digno de subir com ele. Um sniper estava atirando de cima de uma colina. Ele havia disparado vários tiros e tinha acertado todos com perfeição. Ele diz que, como todos estão ocupados lutando uns contra os outros, mesmo sabendo que estão contra um sniper, eles não conseguem revidar. O sniper cita que está com sorte por ter uma colina perto de onde ele foi transportado. Nessa hora, um crocodilo enorme aparece atrás dele, mandando-o sair daquele local. O sniper, sem entender nada, diz que aquele lugar é dele e que, se o crocodilo precisa de um lugar para ficar, vá para outro local. O crocodilo então puxa o sniper através de sua roupa e joga-o para o outro lado, falando para ele se mandar dali, pois aquele local agora era seu local de pesca. O sniper fica irritado e pergunta do que diabos ele está falando depois de ter roubado o lugar de outra pessoa e manda o crocodilo colocar sua arma no chão. O crocodilo, ao segurar a sniper, pega-a e joga-a para fora do penhasco. O sniper, ao ver aquilo, fica reclamando com o crocodilo por ter jogado sua arma para longe do penhasco. O crocodilo diz que ele só fica reclamando desde o começo e se ele tem algum problema, ele pode vir para cima. O sniper, então, sem sua arma, sai daquele local, falando que mais tarde vai atrás daquele jacaré. O crocodilo então analisa o território onde está e procura um bom alvo para caçar. Ele então observa que há várias pessoas fortes naquele local. Nesse momento, ele sente uma aura observando e, ao olhar para uma garota lagarto, ele percebe que ela segura uma espada muito forte e opressora.
Ele diz que quem estava transmitindo aquela aura era a própria espada e conclui que seria difícil caçar aquela presa. No mesmo momento, o crocodilo sente uma aura similar à daquele lagarto em Ban, pois ele carregava a agulha negra. Ban estava empunhando a Black Mart em posição de ataque contra o monstro humanoide de 5 olhos. Ban diz que o monstro ainda não o percebeu e se ele atacar agora, ele tem uma chance de vencê-lo. Nessa hora, o garoto de cabelo azul aparece e grita para Ban não atacar, já que com a postura em que ele estava, ele não conseguiria nem mesmo pegar um coelho. Ele diz que aquele monstro vem de uma tribo dócil e, portanto, eles não saem atacando qualquer um, mesmo em uma situação igual àquela. O monstro então sai daquele local à procura de um lugar para dormir. Ban agradece por ele ter sido impedido de atacar, e o garoto de cabelo azul diz que não foi nada e pergunta a Ban de onde ele veio, já que ele não conhece a tribo daquele monstro, pois ela pode ser vista em qualquer local daquela torre. Ban relembra do que Yuri falou sobre os irregulares que trouxeram causa à torre por terem aberto a torre sozinhos e fica ansioso para dizer de onde veio, já que não podia falar que ele era um irregular. O garoto de cabelos azuis então diz que Ban não precisa dizer de onde veio e sorri, e pensa que Ban é péssimo em mentir, já que ele podia apenas dizer qualquer coisa aleatória. Então ele se despede de Ban, dizendo que depois eles se encontram se Ban conseguir sobreviver ao teste. No momento em que ele ia sair, ele pergunta a Ban se ele trouxe um mascote com ele, e Ban fica confuso com aquela pergunta. O garoto aponta o dedo e diz que há um jacaré extremamente grande parado perto deles. O crocodilo então grita dizendo que não é um jacaré, e sim um pescador chamado Hakvrektrazer. O garoto fica admirado por o jacaré estar falando e pergunta a Ban por quanto ele comprou ele. Hak grita dizendo mais uma vez que não é um jacaré e chama o garoto de tartaruga insignificante, dizendo que não tem assuntos para tratar com ele, e aquele com quem ele tem assuntos para tratar é com a tartaruga negra, e manda ele sair dali. O garoto pergunta que tipo de assunto é, e Hak fala que é uma caça, onde a tartaruga negra é sua presa, e manda ele se mandar chamando de tartaruga branca. Ban, ao ouvir aquilo, fica confuso porque Hak está chamando ele de presa e se pergunta que caça ele. O garoto então diz que entendeu e que vai sair dali, já que não é da conta dele, e por isso vai ficar de fora. Ele se pergunta por que Hak está interessado em Ban, já que ele não tinha nenhuma característica especial, e se pergunta como Ban foi escolhido para entrar na torre, na qual ele parecia estar à beira da morte a qualquer momento. Ban, ao ver Hak se aproximando, manda ele parar por um segundo e pergunta por que ele está tentando caçá-lo. Hak diz que é por causa da arma que ele está segurando e que ele quer lutar com aquela espada. No momento em que Hak estava falando, o garoto de cabelos azuis aparece e lança um ataque em Hak, gritando para Ban correr. Hak fica irritado chamando-os de tartaruguinhas irritantes, mandando eles parar ali mesmo e dizendo que quando ele pegar a luz, vai fazer um banquete com os cascos deles. Em outra área do teste, duas pessoas estavam se preparando para uma batalha, um espadachim e a garota lagarto. Eles se encaravam e rapidamente o espadachim saca sua espada e lança um ataque cortante na lagarto. No mesmo momento, aparece outra pessoa ao lado dos dois. A lagarto nem liga para aquela pessoa e diz que vai ser divertido aquela batalha, lançando um ataque expandindo sua espada em direção ao espadachim. Ele desvia para o lado e se posiciona, mas a lagarto lança mais um ataque dizendo que ele não vai conseguir fugir dela. O espadachim então puxa sua espada e recita as seguintes palavras: a espada que voa mais alto do que tudo. Nessa hora, sua espada cresce de tamanho para cima e defende o golpe da garota lagarto. No momento seguinte, ele recita novamente, dizendo: a espada que voa mais baixo do mundo. Sua espada cresce de tamanho e ataca velozmente para baixo, mas a lagarto pula para cima, desviando do ataque. O espadachim diz que alguém só foge de uma luta se seu oponente é mais forte. A pessoa que apareceu no meio da luta dos dois fica admirada com a batalha e se pergunta se eles sequer notaram a chegada dele. Do outro lado do teste, Hak estava gritando para as tartarugas assustadas aparecerem. Ele estava irritadíssimo mandando-as saírem de onde eles estavam.
O garoto de cabelo azul e Ban estavam escondidos ao lado de uma rocha daquele local, observando Hak agitado. O garoto de cabelos azuis fala para eles se esconderem ali até o teste acabar e pergunta a Ban o motivo do jacaré estar o perseguindo, se ele guarda algum rancor ou algo assim. Ban diz que Hak quer lutar contra sua arma negra. O garoto, ao ver o nome Black Marty gravado na espada, fica abismado e manda Ban dizer de onde ele pegou aquela arma, pois aquela arma foi confiada apenas à filha escolhida de Zaad, o rei daquela torre, e a maioria dos Rankiers nunca verão mesmo depois de uma eternidade. Mas Ban possuía Black Marty, um regular não poderia ter uma arma igual àquela, e ainda mais um homem. O garoto pergunta quem Ban é, pois é estranho que Ban seja um regular, já que ele é fraco demais, e ele parece não ter nenhum conhecimento sobre a torre, mas ele possui a Black Marty. O garoto diz que achou que ele fosse normal demais para ser um regular, mas ele estava errado. De todos que estavam naquele teste, Ban podia ser o mais especial de lá por possuir tal arma. O garoto então diz que Ban pode ser útil e pensa que tem que puxá-lo para ser seu companheiro. Ele então se aproxima de Ban e fala que seu nome é com Agero Agnis, e pergunta o nome de Ban. Ban diz que é 25º Ban. Kon fala para Ban que talvez ele não confie nele agora, já que de certa forma eles competem e lutam para poder subir de andar, por conta das regras da torre, mas ele decidiu que, de agora em diante, ele não se importa com as regras e vai subir a torre junto com Ban. Ban diz que ele não sabe lutar nem sabe sobre nada, e que não vai poder ser útil de nenhuma maneira. Kon fala que está tudo bem, porque Ban é engraçado. Ban então aponta para Hak, que estava gritando para todo lado, e diz que ele também é engraçado. Culpado! Ajuda o maluco, tá doente! Vem! Kon fala que com certeza ele tem talento. Kon então pensa que Ban não sabe o que é possuir a Black Marty naquela torre. Porém, o jacaré está obcecado por ela, e se pergunta se Hak sabe o significado daquela espada. Mas Hak estava enlouquecido gritando para as tartarugas aparecerem, e Kon conclui que ele não deve saber mesmo. Hak estava gritando, dizendo que quando encontrasse Baum, iria arrancar seus cascos e mastigá-los. Hak estava ficando cada vez mais enfurecido, mandando-os sair logo para poder lutar. Kon pergunta quantos minutos já se passaram e se pergunta se Hak ficou louco. Kon olha para seu bolso e diz que está tudo bem, já que o teste estava acabando. Nesse momento, uma voz aparece, dizendo para todos pararem de lutar, pois a primeira parte do teste havia acabado. A voz parabeniza os 200 regulares que passaram na primeira rodada e anuncia o início da segunda parte dos testes imediatamente. O objetivo do próximo teste é formar um time de 3 pessoas, escolhendo entre os 200 regulares. Eles têm 5 minutos para concluir esse teste. Kon e o outro garoto que estavam observando a luta entre o lagarto e o espadachim ficam irritados, pois terão que formar um time com as pessoas próximas a eles. Ou seja, Kon e Baum terão que fazer um time com o crocodilo, e o outro garoto terá que fazer parceria com os 2 monstros fortes. A voz diz para eles começarem a formar os times e avisa que se falharem em formar um time em 5 minutos, serão desclassificados. Aqueles que formarem o time devem manter contato físico quando o tempo acabar. Kon, ao ouvir o conteúdo do teste, diz que eles realmente fazem testes peculiares, pois formar um time de 3 pessoas em 5 minutos, naquele local, significa fazer um time com a pessoa ao lado. Porém, para eles, que acabaram de passar na primeira rodada, as pessoas ao lado são aquelas que estavam lutando entre si. Ou seja, a regra de formar um colega em 5 minutos significa transformar o inimigo em amigo. Ele fala que eles terão que fazer parceria com o jacaré ao lado deles. Do outro lado do teste, o garoto estava abismado por ter que fazer um time com aqueles 2 soldados da morte. Ele se pergunta se deve procurar outras pessoas em 5 minutos, mas recusa esse pensamento, já que encontrar outros para se tornarem parceiros é impossível, e aqueles 2 podem ser assustadores, mas se eles estiverem no mesmo time, podem se tornar os melhores aliados. Então, ele começa a agir e fala para eles sobre os 3 formarem um time. No mesmo momento,
O espadachim fala para a garota lagarto que seu nome é Atsu e que é melhor que os dois deem as mãos por enquanto. A lagarto diz que seu nome é Anaki e concorda com ele. Atsu diz para eles se apressarem em encontrar outra pessoa para o time deles, e Anaki diz que espera que seja alguém forte. Enquanto isso, o garoto estava gritando perto deles, mandando-os esperar, pois ele queria entrar no time deles. Porém, Atsu e Anaki já estavam longe. Kon pergunta a Baon se devem fazer um time com aquele jacaré. Baon responde que, por enquanto, essa parece ser a única escolha possível, pois deve ser difícil encontrar outro colega em 5 minutos. Kon concorda e diz que isso é verdade. Ele então sai do esconderijo e grita para Hak, chamando sua atenção. Kon pede um tempo a ele e diz que tem uma proposta para Hak. Kon fala que, já que a primeira parte do teste acabou, não há motivos para eles lutarem, e que a prioridade agora é encontrar um parceiro de time. Ele fala para eles se juntarem, já que há 3 pessoas ali. Hak então começa a rir alto e diz para eles não se enganarem, pois eles são suas presas, e um pescador não faz time com suas presas. Kon fica impaciente e diz que, se é assim, ele não tem escolha, e puxa sua faca de dentro da mala para começar a lutar. Baon grita para todos pararem e pergunta a Hak o que ele quer dizer com caçar. Hak fala que caçar é se tornar forte, mesmo em situações desfavoráveis. Ele rasga e consome o poder de seus inimigos, transformando aquela força em sua própria. É por isso que ele luta contra os fortes. Hak diz que veio para a torre para caçar oponentes que o deixem forte, e, por isso, precisa caçar Baon e sua espada, para que ele possa se tornar mais forte. Baon então fala para Hak caçá-lo e joga Black Mart no chão. Hak fica sem entender nada, perguntando o que aquela tartaruga está fazendo, já que ela falou que queria lutar, mas jogou sua arma fora. Ele diz que se Baon não tem espada, ele não tem qualificações para ser caçado, e grita para Baon pegar sua arma. Baon fala que não quer pegá-la. Hak fica irritado, mandando pegar a espada e chamando Baon de tartaruguinha inútil. Kon, ao ver seu relógio, percebe que já se passaram 3 minutos e diz que o que Baon está fazendo é efetivo, pois é vantajoso para eles. Hak tem que escalar a torre também, e, nessa situação, o único movimento que ele tem no final é se juntar a eles. Kon chama Hak para conversar mais uma vez, e Hak grita perguntando o que é. Kon fala que seria melhor para ele formar um time, pois se Hak quer enfrentar oponentes fortes, seria melhor escalar a torre. Ao invés de caçar Baon, seria mais importante subir os andares. Hak fica furioso e diz que não importa o nível da torre em que ele esteja, qualquer lugar serve para encontrar uma presa. Ele ataca Kon com sua lança, mas Kon defende com sua mala. Hak fala que se Kon não quer erguer a arma sozinho, ele o forçará a fazer isso, e ataca fortemente mais uma vez com sua lança gigante, arremessando Kon para longe. Kon, ao ver o tempo passando, diz que só há uma maneira de eles passarem no teste agora, que é ele e Baon tocarem aquele jacaré no último momento. A voz disse que eles devem fazer contato físico para serem classificados como time. Kon grita para Baon dizendo que a única maneira de passar no teste é agarrar o jacaré. Baon responde que entendeu, e os dois se aproximam de Hak. Nesse momento, Hak lança um ataque em direção a Baon com sua arma, mas Kon joga sua faca na lança de Hak, desviando o trajeto da espada e deixando Baon ileso. Kon então manda Baon correr em direção a Hak, e no último segundo, os dois pulam em cima dele. Assim, a segunda parte do teste termina e a voz aparece, dizendo que os 3 indivíduos em contato físico foram reconhecidos como um time. A voz anuncia que eles serão transportados para o próximo local de teste. Hak, ao ouvir aquilo, fica em choque e irritado. Após serem transportados, os regulares chegam no local do teste número 2, o transportador de Evanchel. O garoto de moletom roxo, ao ver os outros regulares, diz que há pessoas assustadoras por todos os lados e que o teste realmente está começando, ficando empolgado. Ele pergunta a Atsu o que ele está sentindo, já que agora consegue ver pessoas fortes por todos os lados. Atsu responde que, por causa da boca dele que não para de falar,
Sua espada está tremendo um pouco, e chama o garoto de Leezou. Leezou pergunta também a Anak o que ela está sentindo, porque parece que ela está agitada. Anak responde que está muito agitada porque acabou sendo colocada em um time com uma pessoa que só sabe falar sem parar. Leezou diz que os dois estão enganados sobre ele, pois na verdade ele estudou as artes marciais assassinas e é muito forte. Atsu e Anak, ao mesmo tempo, mandam ele parar de falar besteira e calar a boca. Baon, ao olhar ao redor, diz que é incrível a quantidade de pessoas que passaram no teste. Kon fala para Baon ter cuidado, pois há vários caras muito fortes lá, e tem certeza de que há pessoas tentando trapacear também. Ele diz que os regulares escolhidos ao redor da torre possuem pelo menos uma habilidade especial, e Baon não pode subestimar nenhum deles, e que ele deve pensar que cada regular ali é seu maior inimigo. Kon diz que, apesar de tudo isso, não há como eles perderem, já que tem um incrível jacaré como capitão deles. Hack fica irritado e pergunta quem é o colega de time deles, mandando-os largar em sua mão, já que ele disse que não é colega de time deles, e chama-os de tartarugas insignificantes. Ao lado do salão, acontece uma briga onde uma pessoa perdeu o braço e pergunta como eles irão pagar por isso. É respondido a ele que ele deveria comprar um braço e colá-lo. O cara sem um braço fica irritado e diz que, se ele não tivesse se esgueirado por trás dele, não teria como ele ter cortado seu braço. O rapaz diz que mesmo sem um ataque furtivo, teria terminado da mesma forma, já que ele é um fracote. Nesse momento, um homem de cabelos loiros aparece e diz que, mesmo depois de ter dito para ninguém lutar, parece que eles não entenderam bem. Ele pergunta se suas palavras parecem piadas para eles. O rapaz sem o braço, já irritado, pergunta quem diabos ele é e se ele quer morrer também. O homem diz que se chama Lero R.O., o administrador do teste deles, um ranqueiro da torre. Baon então diz para Kon que aquele administrador é incrível por ter parado a luta só com sua fala. Kon fala que com certeza ele é incrível, já que é um administrador e um ranqueiro da torre. Baon pergunta o que é um ranqueiro, que ele mencionou. Kon fala que um ranqueiro é a pessoa que chegou ao topo da torre, e, assim, a torre lhes dá um rank adequado. Eles são ranqueiros. Kon diz que, das dezenas de milhões de regulares que escalam a torre, apenas 2 podem se tornar ranqueiros. Em outras palavras, eles são monstros além da imaginação. Lero então manda todos se reunirem para explicar o próximo teste, já que todos devem estar descansados o bastante, mas antes disso, ele vai aplicar um pequeno desafio a eles. E se não conseguirem passar desse desafio, não poderão fazer o próximo teste. Lero diz que será um desafio simples novamente e manda todos relaxarem. Ele levanta a mão e lança uma aura forte, arremessando todos os regulares que estavam perto daquela área para trás. Lero explica que a força que ele usou agora para repelir todos eles é chamada de Shinsou. Ele diz que criou uma barreira de Shinsou que empurrou todos eles. Lero fala que o Shinsou existe por toda a torre, permitindo que todos os seres vivos respirem e providenciando umidade, ou seja, é uma parte essencial da torre. Mas, dependendo de como a pessoa usa o Shinsou, ele também pode ser uma força mortal, pois o Shinsou é extremamente denso e poderoso o suficiente para mutilar uma pessoa. É por isso que quase todos os residentes da torre usam o Shinsou para lutar, e aqueles que não são bem adaptados ao Shinsou basicamente não possuem as qualidades para estar na torre. Lero diz que o desafio que eles terão que enfrentar é ser capaz de atravessar a barreira de Shinsou que ele criou. Os times que conseguirem atravessar a barreira passarão, enquanto os que não conseguirem serão desclassificados. Um regular pergunta a Lero se apenas uma pessoa do time não conseguir atravessar, o que acontece, e Lero diz que o time é desclassificado. Ele fala que o fator mais importante para escalar a torre é a sorte, pois com ela o indivíduo pode nascer com um corpo forte, um cérebro inteligente, ganhar uma fortuna e até mesmo evitar a morte. E foi a sorte que deu um time a eles, o motivo de eles terem chegado tão longe foi por conta da sorte. Lero então manda a todos pararem de dizer besteiras e continuarem o teste. Kon, ao ouvir aquelas palavras, diz que no final Lero está dizendo que as habilidades são insignificantes.
Kon então analisa a barreira de Shinzou e diz que não parece muito densa. Ele fala que Hak pode facilmente atravessar a barreira, pois tem nadado no Shinzou para caçar. O problema é Baon, mas ao olhar para o lado, Kon não consegue encontrá-lo. Nesse momento, de dentro da barreira, Baon chama o administrador Lero e diz que não foi empurrado. Ele pergunta se, para fazer o teste, ele deve sair e entrar novamente. Lero, ao observar Baon, fica em choque por ele não ter sido empurrado e fala que Baon passou no desafio. Ele diz que cometeu um pequeno erro e que isso também faz parte da sorte de Baon. Kon, ao ver aquela cena, se pergunta o que aconteceu, já que não tem como Baon ter cometido um erro e Baon estava ao lado deles quando foram empurrados. Ele conclui que aquilo não foi um erro e que Baon não pode ser empurrado. Lero então observa Baon mais uma vez e diz que um monstro chegou à torre. Lero se aproxima de Baon e pergunta se eles podem conversar um pouco. Ele propõe um jogo de apostas no qual eles dois devem analisar os regulares ali presentes e descobrir quem irá atravessar a barreira primeiro. Se Baon vencer a aposta, Lero irá responder qualquer pergunta que ele faça. No entanto, se Baon perder, ele terá que responder qualquer pergunta feita por Lero. Baon aceita o jogo, pois Lero pode saber onde Raquel pode estar, já que ela pode ter passado por ali. Lero analisa os regulares e escolhe Anak como sua escolha. Baon, ao olhar para todos ali, sente uma sensação vinda de Anak. Há algo ao redor dela que está sendo emitido aos olhos de Baon, e ele também escolhe Anak. Lero pergunta se ele tem algum motivo para escolher o mesmo que ele. Baon responde que sentiu uma sensação vinda dela. Nesse momento, Anak atravessa a barreira sem nenhuma dificuldade. Lero então diz que, como foi um empate, ele irá responder a pergunta de Baon. Baon pergunta se Lero viu uma garota com cabelo loiro esverdeado e sardas passar por ali. Lero, ao pensar na descrição dessa garota, diz que, dentre os lugares em que realizou os testes, não se lembra de ter visto tal regular. Lero fala para Baon que é possível que ela tenha feito o teste em outro local. Baon então pede para Lero ensinar um pouco sobre os irregulares. Leezou estava se esforçando para atravessar a barreira, mas sem resultados. Nesse momento, uma garota aparece e diz que não entende de onde saiu um idiota como ele que está fazendo alvoroço por nada. Ela manda Leezou desistir de escalar a torre e voltar para casa. A garota tenta atravessar a barreira, mas também não consegue. Ela fica irritada e se pergunta por que não está conseguindo entrar na barreira. Leezou ri e diz que parece que ela está ferrada também. Um regular com um lençol envolto em seu corpo passa pelos dois e entra na barreira. Ele manda Leezou e a garota pararem de gritar, pois estão fazendo barulho. Ele coloca um travesseiro no chão e deita na frente dos dois. Leezou e a garota ficam irritados e gritam, falando como ele ousa insultá-los daquele jeito e que, quando eles atravessarem, irão acabar com aquele cara. Outra regular estava gritando, dizendo que mesmo sem a habilidade de Shinzou, ela é muito forte e que, dentre todos os regulares ali presentes, ela é a mais forte. Ao ouvir aquela reclamação, Lero se levanta e caminha em direção àquela regular. Ela diz que está cansada de ouvir as baboseiras dele e que todos os testes são ridículos, insinuando que ele provavelmente não tem nenhuma habilidade. Lero então fala que, mesmo tendo dado a última e misericordiosa chance a ela falhou até mesmo em entendê-la. Ele diz que irá ensinar uma lição do modo difícil para mostrar a ela o tipo de poder que existe naquela torre. Lero explica que não há limites para o Shinzou, apenas com o Shinzou, juventude eterna, imortalidade, os poderes de um deus, tudo isso é possível. E há um rumor de que o famoso Enryu é capaz até mesmo de criar vida com o Shinzou, porém os humanos sempre dependem de seu próprio poder, que sempre possui limites. Nesse momento, Lero expande seu Shinzou para fora de seu corpo e joga para cima daquele regular. Lero fala que diante daqueles com poder infinito, no momento em que a pessoa descobre os seus limites, os humanos entram em desespero. O regular, ao sentir a pressão do Shinzou, fica enlouquecido de dor e começa a gritar. Lero explica que a barreira que ele fez era,
na verdade, sua última e misericordiosa chance para todos ali, pois antes de eles enfrentarem um desespero maior, ele está dizendo para aqueles que não são dignos deveriam se mandar daquela torre. Lero pergunta o porquê daquele regular estar gritando tanto, pois a quantidade de Shinsou que ele colocou nele era apenas o nível de Shinsou normalmente visto nos andares 30 superiores, e pergunta se aquele regular entendeu agora por que ele não pode escalar a torre se ele não consegue nem passar por uma barreira fácil daquela. Se aquele regular é forte o suficiente, ou se esforçou bastante, isso não importava, ele simplesmente não foi escolhido e manda o regular voltar para o andar de onde veio, pois não é digno de escalar a torre. O regular então começa a gritar o porquê de ele não ter sido escolhido, pois ele se esforçou muito para escalar a torre, treinou seu corpo com sua vida em risco, e jogou tudo fora para chegar naquele local. Sua esposa e filhos, e mesmo se ele retornar, não haverá nada para ele. Lero se aproxima de Baum e diz que Deus é bem cruel, pois quando ele mostra pela primeira vez aquele mundo, ele nos faz sentir como se pudéssemos possuir qualquer coisa no vasto mundo, porém, com uma aparição repentina, ele te diz, esse é seu limite. Baum então pergunta a Lero se ele é digno o suficiente para escalar a torre, e Lero fala que não pode fazer tais conclusões, mas haverá uma hora em que Baum terá que parar, e espera que nesse momento ele tenha achado o que busca. Leezou então tenta mais uma vez entrar dentro da barreira com todas as suas forças, dizendo para deixarem ele ser o escolhido, porque ele mesmo se escolhe. Kon então atravessa a barreira junto de Hak, porém sua mala sofre um pouco para atravessar a barreira, mas Kon puxa com força e ela atravessa junto com ele. Baum então se despede de Lero e diz que seus amigos passaram da barreira. Lero chama Baum e diz para ele ter cuidado com Kon, pois ele nasceu de uma linhagem sanguínea muito perigosa e manda ele tomar cuidado. No mesmo momento, Leezou e a garota conseguiram atravessar a barreira e diz que devem continuar assim até chegar no último andar. Em outra área, uma voz manda os times que passaram no teste se enfileirarem de maneira ordenada, pois vão começar o próximo teste. Uma garota dá as boas-vindas aos regulares e diz que é assistente do teste dos regulares chamada Yellow, e diz que o teste atual é administrado um time de cada vez, e manda os restantes dos times seguirem as instruções do robô e aguardarem sua vez. Então, o teste é iniciado e mandam o primeiro time entrar em uma porta. Kon, ao ver que deveriam esperar, diz que é chato ficarem lá e, ao olhar para Baum, vê que ele estava agitado e pergunta o que foi. Baum fala que é a primeira vez que está em um local muito claro, e pergunta a Kon se aquela coisa azul em cima é o céu, e Kon pergunta por que ele está perguntando algo tão óbvio. Baum fica alarmado e diz que então, se ele continuar subindo ao céu, ele poderá tocar nas estrelas brilhantes, e Kon pergunta do que ele está falando, pois estrelas são apenas mitos, e que mesmo se ele subir até em cima, a única coisa que alcançará é o teto do andar, e que aquele céu azul é causado pelo Shinsou e as luzes à noite são apenas lâmpadas. Ele diz que já ouviu dizer que fora da torre existem algo como estrelas, mas com certeza não há estrelas naquela torre, e manda Baum se concentrar, pois é hora do teste, e não é para ele perder tempo falando besteira. Um grito de dor é ouvido de dentro da porta em que o time entrou, e então a assistente manda o próximo time entrar para prosseguir com o teste, e todos se perguntam o que foi aquele grito, e o que era aquele teste que eles estão fazendo. Kon analisa o tempo e percebe que passou bastante tempo desde que o segundo time entrou e não houve grito, e se pergunta se isso significa que eles passaram, e fica irritado por eles não contarem nada sobre o teste. Mas nessa hora é ouvido outro grito vindo de dentro da porta, e Kon acha que aquele time falhou também, e vê que já está chegando a vez deles, e que precisa saber pelo menos alguma coisa antes de entrar no teste. Um humanoide aparece atrás deles e diz para eles não ficarem alarmados com ele, já que todos são regulares no mesmo barco. Ele diz que está ali para contar uma dica importante para eles sobre o teste, e Kon fica desconfiado e pergunta como ele poderia saber algo sobre o teste sendo que nem entrou lá, e o humanoide diz que descobriu por meio da dedução, pois ele foi escolhido como regular por meio de seu intelecto. Kon diz que não deram nenhuma pista, no que ele se baseia sua dedução, e o humanoide diz que a maior dica é o tempo, pois dentre os times que não gritaram, eles terminaram o teste em 4 ou 5 minutos,
e os times que demoraram mais gritaram. E complementa falando que a área do teste está completamente isolada, não tem como eles ouvirem os gritos de dentro de lá, e isso significa que a equipe do teste está fazendo eles ouvirem os gritos de propósito. O humanoide então conclui que eles estão dando uma dica com os gritos, e estão dizendo que qualquer teste que tenha lá, você precisa terminá-lo em 5 minutos. Kon então afirma que a teoria tem uma certa lógica, e diz que ele só está querendo usá-los para testar sua teoria, e é por isso que ele está dizendo sua dedução para eles. Ele quer apenas alguém para testar por ele. Se o grupo de Kon passar, quer dizer que sua teoria estava certa, mas se eles não passarem, ele terá a oportunidade de criar outra teoria que apoie a nova evidência. É ouvido mais um grito, e ao olhar para o Pocket é visto que o time lá dentro passou dos 5 minutos, e a assistente chama o próximo grupo. Então chegou a hora deles fazerem seu teste. E Yellow fala que após eles entrarem, começará o teste deles. Eles ao entrarem dentro do local, são recebidos por uma pessoa que diz que se chama Yua e será a pessoa que administrará o teste deles. Kon, em seu passado, lembra que as pessoas falavam sobre uma mulher que foi escolhida como princesa, e por causa disso, sua irmã mais velha não teve chance de ser escolhida também. Por conta disso, as pessoas diziam que ele seria exilado para algum nível da torre e dispensado, e falavam que Kon era assustador, pois mesmo sendo tão jovem, ele agia como se soubesse de tudo sobre a torre, e só de olhar para seus olhos dava calafrios. Nessa hora, sua mãe aparece atrás dele e diz que ela perdeu a luta, mas manda ele se lembrar que no caminho que está à sua frente, não há espaço para erros, pois senão eles irão morrer. Ela pede desculpas várias vezes para Kon. Dentro da sala de teste, Yuan fala que, na verdade, naquele andar de Evanchel, ele é o diretor de todos os testes, mas apenas aquele teste ele especialmente administrará. Então, ele explica como vai funcionar aquele teste. Dentro de 10 minutos, eles devem escolher uma das 12 portas que estão atrás dele, e dentre elas, eles têm que encontrar a verdadeira porta e sair. Se eles conseguirem encontrar a verdadeira porta e abri-la, todos passarão no teste. Porém, se não encontrarem a porta em 10 minutos e desistirem, eles falharão no teste, e se a porta que encontrarem dentro de 10 minutos não for a verdadeira, todos irão morrer. Kon pergunta quais são as pistas para encontrar a verdadeira porta, e Yuan fala que não é dada mais nenhuma pista. Kon fica agitado, perguntando como eles irão encontrar a porta se não deram nenhuma pista. Yuan finge que não ouviu nada e inicia o teste. Hak e Kon começam a xingar Yuan por ele não ter dado nenhuma pista, dizendo que aquilo é uma fraude e uma trapaça. Hak fica enfurecido e começa a gritar para todo lado, dizendo para eles sentirem sua fúria. Kon analisa cuidadosamente aquele teste e pensa que não tem como eles pedirem para escolherem uma porta certa sem nenhuma pista. Ele relembra as regras do teste e lembra que foi dito por Yuan que não haveria mais dicas, o que significa que todas as pistas já foram dadas e passadas para eles. A única coisa que Yuan contou foi a duração do teste. Então, além do que ele disse, deve haver pistas espalhadas no quarto. Kon olha para cima e vê uma espécie de relógio pendurado na parede. Enquanto isso, Yuan estava bebendo seu chá como se nada estivesse acontecendo. Ele analisa Kon e diz que apareceu um esperto dessa vez, mas é uma pena para Kon, pois aquele teste não é para o tipo de pessoa que pode passar apenas usando o cérebro. Kon fica confuso ao olhar para aquele relógio, pois se ele é usado para medir o tempo, um pocket é suficiente. Ele diz que na verdade, dentro daquele quarto, além das portas e das coisas relacionadas a elas, a única coisa ali é o relógio. Então ele lembra da teoria do humanoide sobre o tempo de término da prova e se pergunta se ele estava certo sobre sua teoria. Porém, Kon não se deixa levar por aquela teoria, pois, para começar, o tempo limite é de 10 minutos e não há nada lá que faça com que eles precisem terminar em 5 minutos. Porém, a existência do relógio o incomoda, pois já passaram 3 minutos desde que entraram. Kon fica em um impasse se deve ou não seguir a teoria. Sua mente está em uma confusão gigante, com vários pensamentos sobre as pistas e com a teoria do humanoide. Nesse momento,
ele ouve um barulho vindo de uma porta e quebra sua linha de raciocínio. Ao olhar para onde veio o som, ele nota que Hack havia chutado uma das portas, abrindo-a à força. Kon começa a entrar em desespero por causa disso e grita para Hack, perguntando por que ele abriu a porta. Hack responde que como não havia pistas, nessas horas você tem que apostar. Kon fica sem acreditar nas palavras de Hack. Hack é o melhor personagem disparado dessa obra. Quem concorda digita Deus Hack, o pescador de tartarugas. Kon então grita para Hack, falando que aquilo não é uma questão para ele apostar de acordo com sua vontade. Hack pergunta o que ele ia fazer, já que não havia pistas, não tinha o que procurar, e diz que ele devia apenas escolher alguma logo e sair. Kon fala que eles não têm certeza de que não havia pistas, pois não tiveram tempo de procurar. Hack grita, dizendo que ele não encontrou nenhuma pista porque a tartaruga dourada disse que não havia mais pistas. Nesse momento, Yuan bate palmas para eles, levanta-se e parabeniza a todos, falando que eles passaram no teste. Kon pergunta como eles passaram no teste, pois não fazia nenhum sentido. Yuan explica que o requisito para passar naquele teste era abrir uma porta em 5 minutos e sair. Como eles abriram uma porta nesse tempo, é claro que eles passaram. Kon fica indignado, pois acha tudo aquilo uma besteira, e fala para Yuan que eles não deram nenhuma pista e queriam que eles abrissem uma porta em 5 minutos. Ele grita, perguntando o que eles estão querendo com esse tipo de teste. Yuan fala que certamente deu a pista, mas Kon apenas não quis acreditar. Ele complementa, dizendo que Kon é igual ao que ela pensou. Após a família de Kon perder seu lugar na política, ele se tornou uma das crianças descartadas. Ela diz que o mundo não espera que ele tenha uma resposta. Embora todas aquelas portas fossem corretas, após alguns instantes elas se tornam sua morte. Yuan diz que às vezes ele precisa de aliados que irão abrir essas portas para ele sem hesitação. Parece que ele já conseguiu aliados que irão ajudá-lo a escalar a torre. Ela dá os parabéns mais uma vez, e então Yuan finaliza o teste deles, dizendo que vai rezar para que eles possam se reencontrar em um andar superior. Kon então se vira e caminha para sair daquela sala, mas Yuan fala que a mala que ele carrega parece muito pesada. Kon xinga Yuan em sua mente, falando que ele é um desgraçado intrometido. Hack começa a rir alto e pergunta se eles viram as grandes deduções do grande Hack. Ele diz que as tartarugas não podem fazer nada sem sua grandiosidade e fica dizendo que tinha sentido que precisava abrir a porta em 5 minutos ou menos. Então Hack fala que mudou de ideia e decidiu mostrar piedade a eles, falando que ele, o grande Hack, os aceita como seus lacaios. Outro time estava realizando o teste, e como Kon, eles perguntam como eles abriram a porta sem nenhuma pista. Nessa hora, um regular fala para deixarem com ele, e começa a rezar para a vontade de Deus. Perguntam o que é essa vontade de Deus, e ele responde que é como é dito, ele irá contatar seu Deus e receber a vontade que irá guiá-los pelo caminho certo. Então ele começa a fazer o contato com seu Deus e abre uma das portas. Nesse momento, Yuan fala que eles passaram, e os regulares ficam admirados com aquele Deus e começam a rezar para ele também. O próximo time a realizar o teste estava tendo problema com um de seus membros, que estava dormindo. A garota fica gritando com um cara chamado Laure, que estava dormindo, falando que eles têm que abrir a porta em 10 minutos. Laure acorda e diz que ela é irritante, e fala que, como não há nenhuma pista, eles devem abrir qualquer porta e sair. Então a garota diz que se ele não encontrar a porta em 10 minutos, ela vai rasgar seu travesseiro, e Laure fica bravo, pois não estava conseguindo dormir. Então ele decide que vai abrir qualquer porta e dá uma bicuda em uma porta aleatória. Nesse momento, Yuan fala que eles passaram. O próximo time era a equipe de Lee Zhou, onde eles passaram com maestria naquele teste. Yuan pergunta como eles descobriram a resposta certa, e Lee Zhou fala que foi através das pistas que eles deram, que foram 3 pistas ao todo. A primeira foi os gritos, já que uma porta completamente selada vazava gritos de dentro dela após cada equipe que passava mais de 5 minutos no teste. A segunda pista foi o relógio,
onde dentro de uma torre onde o Pocket é predominantemente usado, por que eles usariam um relógio? Ao analisar o relógio, perceberam que ele tem um número para cada 5 minutos. E a última pista foi o que Yuan falou sobre não ter mais pistas, ou seja, as palavras "não há necessidade de procurarem mais pistas" significam que aquelas pistas são suficientes para apontar para a porta verdadeira, assim podendo ser interpretada como "abra uma porta em 5 minutos", porque não haverá nenhuma pista nova depois de 5 minutos. Yuan fala que eles foram os primeiros a ter uma pontuação perfeita, e Anak e Atsu ficam impressionados que ele tem um cérebro pelo menos. Após terminarem todos os testes das equipes, o humanoide entra na sala para falar com Yuan, dizendo que agiu como regular e deu dicas para todos, como ele instruiu. Ele então pergunta por que teve que dar essas dicas para todos os regulares, já que todas as pistas estavam lá. Ele pergunta se o que o diretor mandou dizer era uma dica mesmo, pois que ouviu a dica, quase falhou no teste por não confiar em ninguém, e aquele que confia em Deus foi salvo pela sua fé. Mesmo depois de ouvir a dica, uma pessoa que era preguiçosa demais para pensar foi salva por sua própria preguiça. E aqueles que prestaram atenção em suas palavras e não hesitaram conseguiram encontrar todas as pistas usando a dica como base e passaram. Yuan então disse que se ele dissesse que a dica que deu a todos fosse uma xícara de chá, ela pergunta se aquele chá seria um chá medicinal, ou seria um remédio para todos e veneno para outros. E faz a seguinte pergunta: mesmo se fosse um chá medicinal, se eles não tivessem coragem de beber, eles teriam passado no teste? No final, para os regulares que foram testados, determinar se o chá era um remédio ou não foi irrelevante. É claro que, usando as pistas dentro daquela sala, é possível afirmar se o chá é um remédio ou não. Mas só há um jeito de ter certeza, que é bebendo o chá. Yuan então estava impressionado que em outra área de teste, havia passado apenas 3 pessoas, e pergunta como o administrador conduziu o teste para ter tal resultado, e pergunta se ele fez uma batalha mortal ou algo assim. Então o administrador do teste do Distrito 3, chamado Quan, fala que desde o começo ele realizou uma batalha de sobrevivência de 30 minutos. Yuan fica irritada, perguntando como é possível que de 200 pessoas, em 30 minutos, só sobraram 3. Quan responde que é a verdade, mesmo parecendo loucura. Em 30 minutos, os 3 derrotaram as 200 pessoas. Yuan pergunta se há alguma princesa de Zaard ou um irregular entre aquelas 3 pessoas, e Quan responde que há os 2. Yuan explode de fúria, perguntando como uma filha de Zaard e um irregular estavam no mesmo grupo, e por que ele não relatou isso para ela. Ela pergunta como ele deu um teste dessa magnitude tendo 2 monstros como esses, e Quan diz que não viu as identidades dos regulares daquele teste. Yuan fica abismada com a tremenda burrice dele, pensando como ele vai dar desculpas para Evanchel quando ele chegar, pois quando ela descobrir, cabeças irão rolar. Após passar um tempo, Yuan estava deitado em um quarto sozinho, e então ele manda o Pocket contatar Lero para que ele realize um teste especial. Yuan diz que é um gênio por ter pensado nisso. Em outro local, todos os regulares estavam reunidos dentro de uma sala, e Quan fala que deve haver mais de 20 times naquele local, e que parece haver mais pessoas do que o esperado. Ele então diz para Baon que irá ao banheiro e já volta. Leezou se aproxima de Baon, o chama de garoto de sorte e se apresenta. Ele pergunta quem é o crocodilo gigante ao lado dele, e Hak diz que é o Ha-líder, um verdadeiro líder de todos os tempos. Leezou fala para Baon que ele é incrível por ter chegado ali, mesmo parecendo normal. Baon responde que foi por causa de seus aliados. Leezou diz que as pessoas que falam isso são as mais assustadoras no final, e fala que não tem muitos times restantes, então deve estar chegando ao fim do teste do andar. Ele pergunta a Baon por que ele está subindo a torre, e Baon responde que está procurando alguém. Leezou diz que vai ser difícil encontrar um regular nos andares baixos da torre, pois a torre interior é bem grande, mas termina dizendo que com certeza Baon vai encontrar a pessoa que ele procura. Em seguida, ele se despede de Baon. Lero então chega ao local onde os regulares estão reunidos e diz que só veio para dar uma notícia boa. Ele diz que antes de ir para lá,
teve uma conversa com o diretor, e o diretor decidiu fazer um jogo bônus para todos. Lero diz que o jogo bônus é diferente de um teste, pois para participar só depende deles. Se eles não quiserem participar, não haverá nenhuma desvantagem ou desclassificação. No entanto, o vencedor do bônus receberá o máximo de pontos para cada teste do andar, ou seja, o ganhador ganhará o direito de ir para o próximo andar. Com pergunta o que acontecerá com os outros testes restantes daquele andar, e Lero responde que o ganhador não precisará participar de nenhum deles. Lero então fala que o jogo que eles irão participar é chamado de Jogo da Coroa, e os detalhes do jogo serão passados após eles entrarem dentro da arena. Após todos os regulares que escolheram participar entrarem na arena, Lero diz que irá explicar as regras. O jogo consiste em roubar a coroa. Entre todos os times que estão lá, eles precisarão lutar, e o último que possuir a coroa será o vencedor. Embora pareça simples, as regras são um pouco complicadas. Lero fala que o jogo da coroa tem 5 rodadas, cada uma durando 10 minutos. Em cada rodada, os times que podem avançar são limitados a 5, e o vencedor da rodada é o time que irá possuir a coroa no final. O vencedor automaticamente avançará para a próxima rodada, e na rodada seguinte, 5 times, incluindo aqueles que avançaram previamente, podem avançar para a reivindicação da coroa mais uma vez. Após 5 rodadas terem sido passadas, o último time a possuir a coroa é o verdadeiro vencedor do jogo. Lero então fala sobre as regras especiais. Se houver um time que possuiu a coroa na rodada anterior, eles continuarão em posse da coroa, mas um membro do time precisará continuar sentado com a coroa. Se o indivíduo que estiver com a coroa sair do trono ou perder a posse da coroa, o time é desclassificado e removido do jogo. E se outro time conseguir sentar no trono com a coroa, o vencedor daquela rodada será esse time e a rodada terminará. Lero também fala que no final, o vencedor do jogo será o time que estiver com a coroa no final. Ele pede para os regulares não se incomodarem pensando demais, o que eles precisam fazer é simplesmente roubar a coroa. Lero também menciona que há um time de regulares de outro distrito que irá participar também, por conta de uns assuntos complicados. Em seguida, Lero diz que o jogo foi iniciado e pede para os times que querem avançar para a primeira rodada apertarem o botão. Kon decide apenas observar primeiro, pois há muito risco na primeira rodada. Leezou concorda e pensa o mesmo, dizendo que aquele jogo é muito vantajoso para sua equipe, já que se eles saírem na rodada 4, o jogo estará ganho para eles, pois seu time é muito forte. Nesse momento, Anak aperta o botão e eles são transportados para dentro da arena. Leezou comenta que já sabia que eles iriam fazer isso, porque eles não se importam com detalhes ou consequências, pois eles são o time mais forte daquele distrito. Anak então comenta que contra aquela gente, 50 minutos não são nada, e Atsu concorda, dizendo que aquele jogo será fácil. Nesse momento, outra equipe aparece, e Leezou se pergunta se aquele time é estúpido por ter ido na primeira rodada contra eles. Lero então informa que a primeira rodada do jogo da coroa foi iniciada.